Bem-vindos ao podcast Empoderamente, o podcast que busca inspirar e capacitar você a alcançar o seu melhor potencial. Eu sou a Geila Azevedo. E eu sou a Dani Benevides. E hoje a gente está aqui para bater um papo muito legal com uma pessoa muito especial. Né, Dani? Sim, ela já deu uma palhinha pra gente. E deixou a gente com um gostinho de quero mais, porque ela veio no talk show e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí no setor dela, empresarial, e vamos conhecer um pouquinho dela também. E ela tem muita coisa para falar, hein, gente, porque já começamos aqui falando, não, vamos parar e vamos começar o podcast, porque já estava rolando coisa aqui que tinha que vir ao ar, né, Dani? Sim. Hoje nós temos aqui com a gente a dona da Soigo Gestion, uma empresa do setor imobiliário dedicada a tornar mais fácil a chegada de estrangeiros na Espanha, sem ter surpresas ou estresse. Gorete Silva, ela é uma mulher determinada, confiante, inovadora, visionária e, acima de tudo, uma mulher de muita fé, viu, gente? Gorete, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da empresa e da nossa história aqui. Ai. ela tá nervosa, gente. Sim, Mas tá nervosa. Daqui a pouco ela se solta. Daqui a pouco ela se solta. Então, gente, eu sei que quando eu cheguei aqui tem 2 anos e meio. E toda vez que eu ia falar de alugar algum apartamento, assim, todo mundo falava, fala com a Gorete, fala com a Gorete. Mas só falavam isso. E eu falava, quem é Gorete, gente? E continuam isso lá no grupo lá no grupo que eu participo de vários grupos aqui de Facebook ou WhatsApp. Quando alguém fala, gente, estou procurando um piso para alugar e tal, sempre falam com a Gorete. E hoje a gente vai aclarar isso aqui para vocês, entendeu? Porque, assim, quando falam assim pra gente aqui é muito claro, porque já conhecemos e tal, mas para vocês que estão distantes ou que estão chegando e não conhecem, é uma oportunidade. Hoje a gente vai conhecer a empresa dela, saber o que ela faz, como que ela pode te ajudar, porque realmente é muito difícil aqui, né, pelo menos nessa região aqui de Valência, alugar um imóvel. É bem burocrático. Sim, é bem burocrático e cada dia está ficando um pouquinho mais complicado, né? Aqui tem a questão da documentação, né? Muitas pessoas, quando vêm, é um cidadão comunitário ou já tem um documento espanhol, né? Tem a ideia de que eu já tenho um documento, então vou conseguir alugar, né? Mas não é só isso, né? O documento. O que eles querem é a comprovação da renda, ter uma renda aqui, né? É comum em qualquer país, tem que apresentar lá o olerite, né? Se fosse o caso do Brasil. E aqui, igual. E muitas pessoas não entendem isso. Aí falta, às vezes, até o preparo, né? Eu chego e já vou alugando. Não. Para vir, você tem que estar preparado economicamente. Porque nem sempre não é só ter o documento. E quem não tem, a dificuldade é a mesma. Ter um DNI ou um comunitário ou uma pessoa que vem só com passaporte, a dificuldade é igual. Porque eles querem a comprovação de renda, né? E em nómina, gente. Nómina, tem que ter contrato indefinido, que é um contrato já de longo prazo, mínimo 1 ano, né? Porque a maioria dos proprietários quer contratar um seguro, é um seguro impago, que é o que garante ele, se acontecer qualquer coisa, de dar alguma cobertura. E esse seguro pede que tenha pelo menos 1 ano, mínimo, que tenha apresentar as últimas nóminas, que ganhe mais ou menos 3 vezes mais o valor do aluguel. Hoje, como o aluguel está tão caro, muito né, alto. é difícil que uma pessoa já chegue e tenha nem mesmo quem está aqui, né? Tenha um aluguel de 800 euros, já tem que ter no mínimo 2.400, né? Então, para quem chega, acaba assustando, porque vai batendo de imobiliária em imobiliária e não consegue por não ter os requisitos. O nosso trabalho é procurar proprietários, ou até mesmo imóveis que estão em imobiliária, mas que a gente tem contato já, né? Já tem uma colaboração, porque aluga muito e acabam nos ajudando a convencer um proprietário de que é um bom perfil, né? Que talvez não tenha nome naquele momento, mas tem uma nómina no país, ou é um aposentado, ou vem com um valor suficiente para se manter um período, e negociar, na maioria das negociações, são pagos antecipados.
Aí vou pagar quanto tempo? Tem gente que acha, não, já estou levando dinheiro para pagar 3 meses, né? 3 meses é a fiança e o mês, porque hoje praticamente a maioria está cobrando 2 meses de fiança, né? Fiança sempre 1 mês, mas eles cobram 1 mês a mais de garantia adicional. Mas ele não é suficiente. Então, no mínimo, tem que estar preparado para pagar 6 meses. Aí é 6 meses mais a fiança. Muitas imobiliárias ainda cobram a gestão, né? Por mais que tenha aí, a lei diz que é o proprietário, continuam cobrando. E o nosso trabalho é independente da gente ser uma imobiliária, a gente também aluga de outras imobiliárias, né? Então tem que estar preparado aí para o mínimo 9 meses, né? Somando fiança e às vezes a gestão. Cara, isso é muito interessante, porque olha só, nós morávamos no norte da Espanha, né? Eu e meu marido. Meus pais vieram para cá. Beleza? Lá era antigamente, né? Tô te falando de há 10 anos atrás, ou até mais. O cenário, e era mais fácil você alugar, era mais fácil você negociar. Aqui não. Aqui nós chegamos, e menos mal que estavam os meus pais aqui, porque nós ficamos na casa dele. Claro, ele tinha o trabalho dele lá, tinha deixado, ele tinha começado outro aqui, né? Então a nómina dele era nova. E mesmo assim a gente encontrou essa dificuldade também. Sim. Nós tardamos 4 meses na casa dos meus pais para achar um imóvel, né? E ainda assim eles pediram, acho que foram 4 aluguéis. Naquela época era bem mais baratinho. Sim. Né? E aí sim, mas a gente também, mesmo morando aqui, a gente teve essa dificuldade quando a gente chegou aqui em Valência. Por conta muita gente chega transferido, tem um contrato, mas o contrato é novo. Né? Sim. Em muitos lugares não aceita. Né? Sim. E claro, se você está preparado para isso, não aceita. Eu tenho uma outra alternativa, que é pagar, negociar alguns meses, é uma coisa. O que acontece é que muitos não estão preparados para isso. E aí o que acontece? O que tem de alternativa? Ou busca uma habitação, se é uma pessoa que vem sozinha, mas muitos vêm com a família e às vezes até com mascota, né? Sim. E um quarto não vai, né? Não vai aceitar todo mundo. E acaba se dando conta de que, né? Ou eu volto ou, né, tento do nada. Que não é assim. É muito complicado. E então o preparo para chegar é muito importante, se informar, né? Hoje o que a gente faz é facilitar a chegada, né? Porque o mais difícil todo mundo sabe que é alugar, né? Então a maioria dos clientes nos contratam com 45, 60 dias de antecedência. Não que a gente vá alugar naquele período para não ter que ficar pagando o aluguel, né? Sem estar aqui, mas para estar atentos a tudo que possa entrar de oportunidade dentro daquele perfil, né? Sei lá, um apartamento que vai ficar disponível ou algum que está reformando, a gente já sabe que encaixa com o perfil, né? E tentar ir segurando antes de estar publicado nos portais. Porque hoje não é só o problema da nómina, né? De não ter a nómina quando chega. Na região das grandes capitais, principalmente Valência, não ter muita demanda para pouca oferta. Então, às vezes, um imóvel, se sai num valor que é o que aquela pessoa tem de limite para pagar, tem 30 pessoas disputando aquele imóvel. E eles vão dar preferência para o perfil que eles querem, né? Sim. Ou que ganha mais, ou que não tem filho, porque eles têm, né, um pouco de receio por conta da lei, ou não tem animais. E acaba a pessoa tendo que disputar e fica um pouquinho mais difícil. Aí já é sorte, né? Tem gente que é sorte, chegou lá e conseguiu. E outros ficam, né, batendo pedra. Eu lembro que quando a gente foi ver, tinha umas 7 pessoas lá embaixo esperando para ver o piso, o apartamento. E o apartamento estava todo quebrado, porque o dono tinha tido uma má experiência com um inquilino. E aí ele tinha colocado na imobiliária. E aí, a hora que eu entrei, eu vi aquela situação e tal. Minha mãe estava comigo. E eu falei assim... Eu fico com o apartamento. A minha mãe me olhou, se assustar. Falou assim, mas você não tá vendo? Olha esse sofá, olha essa parede. Eu falei, mãe, eu já tô vendo. Eu já tô vendo tudo pintado, reformado, porque a dificuldade era tanta. Tem que ter essa visão. Porque hoje, quando tem uma demanda muito grande, então os proprietários antigamente mobiliavam todos os imóveis, quebrava alguma coisa, já trocava. Hoje, não tá nem aí. Do jeito que tá, vai ter gente interessada. Se está sem pintar, alguém vai pegar. Se não tem os móveis, a pessoa compra. E às vezes, quando a gente chega e coloca aquela... porque a gente tem vários tipos de clientes. E tem cliente que coloca condição. Eu quero todo mobiliado. Eu quero... sei lá, tem que ser os móveis brancos. E aí a maioria dos móveis são antigos. Tem que ter lavadora, lava-louça.
Nem todos têm, sabe? Então, se a pessoa não está aberta para oportunidades, porque uma coisa é ter vários imóveis e você escolher o que você quer e te aceitar. Outra coisa é não te aceitar e você ainda colocar, né, requisitos que a gente não vai conseguir. Sim. Então, tem que estar aberta para aquele momento. Não quer dizer que você vai ficar a vida inteira num imóvel que você gostou. Ai, tá colorido? Tá colorido porque aqui eles gostam. É um quarto verde, um azul, um amarelo, o sofá laranja, a cortina de outra cor, não é? Rosa. Só que você já tem que... Peraí, a estrutura tá boa. Se eu pintar, vai ficar ok. Eu guardo essa cortina, coloco uma branquinha, né? E buscar alternativas. Não se fechar já e falar, não é isso que eu quero. Sabe, imaginar que você chegar a tudo moderninho e já dar um bloqueio e querer voltar para trás, né? Então, isso só tem aquele... Tudo bem, eu pego, né? E vou ficar aqui por um tempo só. Depois eu vou conhecer pessoas, eu vou, sei lá, vou ter uma comprovação por um período, porque quando chega não tem histórico, né? E aí buscar uma coisa melhor, né? Sim. Então, tá preparado para ter um processo, né? E que isso vai passar, não vai ser a vida inteira. E, gente, eu vim assim, eu vim para cá, para Espanha, eu venho de um país que era totalmente sem burocracia. Então, se você só mostrasse o valor na sua conta bancária de que tinha lá como pagar, eles faziam o contrato na hora e você já entrava. Não tinha nada de dar nada antes, não tinha nada disso. Então, eu e meu marido, quando nós viemos para cá, a gente veio preparado financeiramente. A gente já sabia que aqui ia ser difícil, a gente veio, não, nós vamos chegar, vamos pagar já 1 ano adiantado, que a gente não tem documento, e a gente já veio preparado para tudo. Só que é tão burocrático que a gente já chegava assim, olha só, eu pago o valor todo, você quer 1 ano, você quer 2 anos, eu Tem pago gente que nem 2 pagando anos 2, adiantado. Não aceita. E a gente não encontrava. Sim. Não encontrávamos. E a gente foi lá de porta em porta, imobiliária, e a gente falando, cara, a gente tem dinheiro, eu te mostro aqui, ó, na minha conta. Aí ela, mas eu não quero isso. Eu quero a nómina, você já tem que estar trabalhando pelo menos 1 ano. Aí eu, tá, mas enquanto eu não trabalho 1 ano, eu moro aonde? Eu perguntei, aí a pessoa, você tem que procurar de um particular. Aí eu comecei a procurar de particular. O particular, antes de falar com você, ele já te pediu várias documentações. Sim. Que também era tudo, nómina, era contrato, tudo que eu não tinha. E aí Deus é tão bom que ele mandou assim uma senhora, eu vi um anúncio de uma senhora e a nora dela é brasileira. Então ela já tinha empatia por brasileiro. E aí a gente nós mostramos a comprovação, eu falei, não, a gente pagou de cara 1 ano adiantado, mais a fiança que ela pediu 2 meses de fiança. E mesmo assim, né, tivemos que pagar muito antes. Sim. Mas mesmo assim, né, mesmo sendo particular, eu lembro que eles colocaram, muitas das vezes a gente olhava no meu anúncios, né? Eles colocavam de manhã, eu ligava, eu não sei se era por causa de ser de fora, ou já tá alugado. Falei, nossa, mas faz 5 minutos você botou o anúncio? É incrível. E uma das coisas também que o pessoal que, né, que tá chegando, que quer vir, é sempre estar atento ao particular. Antes a gente tinha essa facilidade particular de tentar negociar e tal. Hoje tem muitos golpes, né? Que usam os particulares, colocam anúncio de imóveis com fotos bonitas, a localização perfeita e o aluguel baixíssimo. Coloca lá 400, 500 euros e a gente fala, nossa, essa localização, esse preço. Tá raro, né? Então, quem está aqui e conhece a localização já sabe que é um golpe, né? Sim. E quem está fora não conhece. E às vezes de lá manda um sinal reservando esse imóvel e quando chega aqui não tem nada. Sim, não, assim, isso tem, todos os dias a gente se depara com isso, sabe? Eu passei por um processo desse que eu vi um apartamento, assim que eu cheguei, era na beira de uma praia e estava muito mais barato do que se você morasse afastado do centro. E aí eu entrei em contato, a pessoa falou, olha, eu vou abrir visitas. Se você quiser, eu reservo para você, você deposita para mim tanto e eu reservo ele para você. Aí eu, mas eu nem vi, assim, né? mas eu nem vi o apartamento, como é que eu vou te depositar? E ele, viu a não, porque tá documentação. tendo muita procura. Então, deposita aí, olha, desculpa, mas isso daí é golpe. Eu não vou depositar dinheiro nenhum para você. Mas muita gente no desespero faz. Olha o que aconteceu com uns conhecidos meu. Eles
Foram lá ver o piso, ver o apartamento, viram o apartamento e tal, não sei o que, assim. Mas você não pode entrar agora não, porque meu primo tá terminando de ficar aqui, então ele vai desocupar semana que vem. Aí você vai e faz Aí a gente já negocia, já deixa tudo certo e você entra semana que vem. Aí o que aconteceu? Ele foi e deu um papel. Isso passa, gente, por causa de falta de informação. Por isso que a gente está trazendo hoje aqui a Gorete para vocês prestarem atenção, se vocês querem vir, para vocês se conectarem, contactarem com a pessoa certa. Porque, como eles não conheciam, e olha que eles já moraram aqui, o que eles fizeram? Eles acreditaram no cara, né? Acreditaram na palavra do homem. O homem pegou um recibo desses que compra em bazar chino, comprou aí, tal, botou aí a quantidade, mostrou o DNI dele, o documento dele, e eu achei estranho. Eu falei, nossa, isso aí tá muito estranho, cara, não é normal. Né? Não, eu falei, isso quando aí... a esmola é grande, né, como diz o ditado, desconfie. Aí eu falei, eu entrei no meio, né, eu falei assim, mas é assim? Eu nunca vi recibo assim, como é que é e tal. Aí o cara começou a suar, tava frio, o cara começou a suar. E aí ele falou assim, não, é assim e tal, não sei o que. Ao final fizeram um negócio ali com o cara. No dia, e eu falei, não, isso tá muito estranho. Vamos lá na polícia, mostramos o DNI. E a polícia falou, esse cara tem passagem por aqui. Foram lá no piso, porque o cara deixou uma chave para eles. Foram lá no piso, a chave abriu a porta lá de baixo. Mas quando chegou lá em cima, não abriu. Perdeu o dinheiro. Falta de informação. Sim. Né? Por isso que é importante isso está acontecendo ter contato também. certo. Por exemplo, se um cliente nos contrata e é um caso de encontrar um particular, a gente não deixa ele reservar até que o particular mande a documentação e comprove que esse imóvel é dele. Porque o que acontece, né, já teve casos, às vezes um próprio inquilino de má fé está ali, como vai sair, ele anuncia o imóvel, faz várias visitas e pede esse sinal e vai embora. Né? Aí perde. E enquanto não nos manda a documentação, a gente não deixa o cliente reservar. Né? Para comprovar que realmente, eu prefiro perder o particular do que deixar um cliente reservar sem ter a comprovação de que é dele. Né? Então tem que estar atento a tudo. Né? E também localização, né? Porque você fazer as coisas sem conhecer, a gente sabe que tem zonas boas e tem zonas que é zona de conflito, ali tem, né, às vezes, um perfil que não enquadra com aquilo que aquele cliente está acostumado, né? E às vezes, pelo valor ou a falta de informação, a pessoa acha que olha lá no mapa, nossa, estou do lado da Cidade das Artes. Pensa que achou o negócio da Índia, né? E aí a gente sabe que justo ali naquele ponto é um lugar que tem problema, né? Sim. E sem saber, a pessoa, quando se dá conta aí, é outra coisa. Chega e começa a acontecer coisas que ela não estava imaginando que, mudando de país, aconteceria. Então, já causa uma frustração, né? Assim, o que você recebe, assim, percebe de erros mais comuns de pessoas que hoje estão tentando alugar casa, vir para cá e alugar um piso? É que é difícil. A pessoa, por mais que a gente queira que elas entendam, quem está fora não consegue entender isso, né? A gente que está aqui, por exemplo, nesse trabalho, a gente ameniza para o cliente. Vocês, se estão aqui e vão buscar um imóvel, você vai passar, sei lá, 50 imobiliárias e vai levar um não e vai saber a dificuldade. E a gente já tira esse processo deles, sabe? A gente só passa os que possivelmente poderia negociar. E aí eles sentem que é fácil a coisa, né? Esse pode negociar, esse pode negociar. E aí onde vem aquelas exigências, né, de escolher. Então, talvez as pessoas tenham que se informar mais, seja para cá ou para qualquer país que vai, o que está passando naquele momento. Né? Então, aqui está passando um problema, uma dificuldade tremenda para alugar, como vários países da Europa. Espera aí, então, eu vou ficar mais aberta às oportunidades que entrar. Se alguém me aceita, principalmente se é uma família que tem mais filhos, se tem mascota, dê valor a isso, né? Por mais que o imóvel não esteja perfeito, né? Porque, como você já citou, o imóvel que você chegou, o que eu entrei a primeira vez também era todo pink, colorido, cheio, parecia a casa da luz vermelha. Só que eu imaginei ele já branquinho. Mas eu vi uma localização boa, uma oportunidade de ter um aluguel, né, que me aceitou. E, tipo, tá aberto a aproveitar oportunidades, né? E chegar e se instalar, porque é o mais importante, né? Chegar, se empadronar, porque aí você consegue respirar. Porque quando você não tem um local, a sua vida não anda.
porque a documentação você não consegue empadronar, o filho não vai para a escola, o dinheiro vai acabando, porque vai queimando o dinheiro, às vezes com hospedagem, com hotel. Muita gente queima o dinheiro inicial para alugar por isso, né? Porque quer encontrar aquele lugar perfeito e aí se dá conta que não vai ser assim, né? Ou até mesmo vem sem informação, né? E chega aqui, se mete num quarto e aí ali tem altos gastos, ou Sim, sem se informar porque tem que pagar preço. comida, tudo Exato. isso queima, né? E assim, o que é ideal na nossa cabeça é o que a gente tinha lá atrás, a gente mudou de país. A gente tem que entender que se naquele país isso é prioridade. Se é ter a casa nova, perfeita, branquinha, ou se é viver bem e aproveitar o que tem no entorno, né? Então, muita gente vem com a cabeça de onde estava, né? Não está aberta a se enquadrar naquela nova cultura, que aquilo não é importante aqui, né? Que às vezes a gente, claro, no Brasil, por exemplo, um prédio tem que ter elevador, tá tudo bonitinho, pintadinho. Aqui a gente chega, às vezes se choca com a entrada do imóvel, né? Às vezes Mas não tem elevador. para quem vive aqui, o que importa Muitos é não lá têm elevador. dentro, né? E outro já chega, já não quer por isso. Sabe? Então tem que abrir um pouco a cabeça, que aqui é um país velho. E muitas coisas. Existe novo, bonito e moderno, sim. Mas eu estou preparada neste momento para pagar o que custa isso? Sim. Talvez não. Né? Gente, a Espanha é muito antiga, gente. Na Bíblia se fala da Espanha. Verdade, É muito verdade. antigo, Sim, gente. Principalmente Valência, acho que é Verdade, 38 fala do antes Brasil, de não. Cristo. Sim, então assim, a gente realmente tem que estar aberto, porque tem muitos lugares que a calçada é toda torta, é pequenininha. Sim. Porque antigamente era assim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que essa crise hoje imobiliária que acontece hoje aqui, existe possibilidade dela acabar e os imóveis baixarem de valor ou a tendência é só subir? Essa pergunta sempre... Faz anos que o pessoal está esperando isso, né? Só sobe, que vai né? chegar a crise imobiliária, que em dezembro os imóveis vão baixar e vai ter várias opções. Ainda não consigo enxergar isso, por mais que o pessoal fala. Talvez isso aconteça com imóveis muito caros ou cidades que ainda não está nessa... né? Porque, na verdade, aqui é a bola da vez, né? Então, todo mundo fala de... Bom, na Espanha no geral, mas assim, por exemplo, Valência, todo mundo quer viver aqui, porque saiu nos noticiários, né, nas revistas, que é a melhor cidade, lugar para se viver no mundo. Então, Que sim, legal, por não várias sabia. vezes, sim. E aí virou, né, isso, vem gente de todos os lugares e é onde está acontecendo isso com o meio imobiliário. Hoje eu não vejo isso mudando, né, porque ainda assim está vendo muita gente. Se vai acontecer alguma coisa futuramente que pode impactar nisso, né, a gente não tem domínio sobre isso. Mas, nesse momento, eu não consigo ver isso. Principalmente, e até por tema de comprar. O pessoal está esperando o imóvel baixar. Imóveis caros, pode ser que sim. Os baratos, não. Eles só estão subindo, porque é o que tem, é o que as pessoas podem comprar. E até mesmo quem vendeu seus imóveis em outros países, pela conversão da moeda, é o que é possível, né? Então, nesse momento, eu não consigo ver isso. Porque, pelo menos na nossa área, ela se movimenta muito, né? Porque a maioria dos clientes compram os imóveis mais econômicos, ou investidores, porque é o que dá mais rentabilidade, ou para viver, que é o que dá, né, a conversão da moeda, ou para investir, que é remodelar e alugar, né? Sai muito mais rentável do que comprar um imóvel, por exemplo, em Valência, que subiu muito, às vezes o imóvel bem mais antigo, que se for para alugar, por uma diferença de 50 euros, num pueblo eu compraria 2 ou 3. Né? Então... Eu vejo, tem um cliente meu que faz o seguinte, por exemplo, eles estão morando de aluguel. E aí eles veem uma oportunidade deles comprarem um apartamento, compram, hipotecam esse apartamento e aluga ele. Ou seja, como os aluguéis hoje estão tão altos, ele se paga, como ele já leva muito tempo pagando aluguel aonde ele está pagando aluguel baixo, está tendo uma inversão ali, porque o apartamento está se autopagando, né? E ele ali, ou seja, ele está investindo em um futuro, né? Que amanhã ou depois a dona fala, não te quero mais aqui, tchau, ele já tem aquele apartamento. E um imóvel aqui nunca vai ser um investimento perdido. Né? Eu não gosto daquele lugar. Você não está... Muita gente confunde que, às vezes, faz um financiamento, tem que ficar 30 anos com esse imóvel. Não. Se amanhã ou depois daqui um tempo você não quiser ficar, aqui é normal. Se vende,
a pessoa que está comprando vai quitar sua hipoteca, o que sobrou você tem de volta, E né? se pode, depois que, Sim. por exemplo, se você ainda está pagando hipoteca, você pode vender um Claro, isso é apartamento? muito comum. Ah, O que a pessoa que está comprando não vai te entregar o dinheiro, vai pagar diretamente ao banco, né? O banco emite um certificado do que tem independente, isso é pago diretamente ao banco e quita, faz a quitação da hipoteca, e o que sobra repassa a quem está vendendo, né? O vendedor. Gorete, e a subida dos aluguéis alterou alguma coisa no seu trabalho? Assim, prejudicou, freou um pouco a poder alugar para as pessoas? Ou isso não influenciou? Não influenciou pelo seguinte, as pessoas quando vêm, elas querem ficar nas grandes cidades, né? Por exemplo, quero ir para Valência. E antes elas não estavam muito abertas, até mesmo quem mora aqui, ir para as opções, né? Pueblos, cidades menores. E hoje ela não tem escolha. Em Valência não está sendo possível, não tem muitas opções e também o valor do aluguel está muito alto. O que ela tem de alternativa é Pueblos. Então a gente foca também em Pueblos que tem transporte, né? Que tem conexão com Valência. E dá como opção, porque não tem outro meio, né? Eu quero estar em Valência, então tem que se preparar para pagar um aluguel super caro. Por que queimar esse dinheiro tudo de início? Se o transporte com 20, 30 minutos, né? Para quem vem de países como o nosso, sabe que isso não significa quase nada, né? Pagar menos e ter um pouquinho mais de estabilidade para começar a vida, não gastando todo o dinheiro, né? Porque, por exemplo, vou alugar um de 1.000 euros, 1.200 em Valência, que hoje para sair um de 850 está custando muito, né? Bom, eles estão alugando em bairros que era bem distante, que quase ninguém queria ir, por 1.000 euros. Gente, eu tô vendo aluguel de quarto. Quartos? No centro de Valência, por 700 e pouco. 750. Torre Fiel estão alugando por 700 euros, um quarto. Um quarto? Tem clientes que a gente alugou uma casa que pagava 600. Estavam 4 num quarto. Né? E foram para uma casa para pagar 630. Então, tem que abrir a mente. É um pouquinho mais longe? Tem transporte? Qual o problema, gente? É um transporte, né? É o mesmo trajeto que a gente às vezes usava na nossa cidade para chegar no trabalho, até menos, né? Por exemplo, quem mora em São Paulo até gastava muito mais. Então, tem que estar aberta. Então, as pessoas abriram um pouco a cabeça. Então, o que está acontecendo aqui? Talvez em Valência não, mas nos pueblos. E existe... Pouco a pouco a pessoa vai se estabilizando também, né? E depois ela vai mudando. Mas era entendido, porque lá fora não tem as informações tranquilo. do que é pueblo. Muita gente acha que no pueblo não tem vida. Sim, que é uma vila, sim. que ali não tem comércio, que ali não tem escola, que aí não tem... né? E aí, quando ela se dá conta, o que a gente começou a fazer é talvez mostrar um pouco mais os pueblos, né? A gente até tem uns vídeos que às vezes... mas aí não está longe, não tem isso, não tem aquilo. Peraí, olha aqui, é uma cidade, né? Às vezes até os próprios clientes que compram sem ver, quando eles chegam, eles se assustam. Nossa, eu pensei que era muito pequenininha, não sabia que era uma cidade grande, assim, com toda essa estrutura, né? Mas sim, porque é esse tipo de imóvel que é o que a gente... pode oferecer, porque não adianta eu oferecer um imóvel barato para você que está na montanha e que você vai ficar preso lá, né? Tem que ser lugares que se conectam. Então, é uma opção. Você vai pagar um pouco menos e vai estar conectado fácil, se quiser, para Valência, né? Rapidamente tem o transporte e chega lá. Tem que estar aberto a isso, né? Aí eu falo, não, mas eu quero só com o metrô, porque eu não quero trem. Mas qual que é a diferença? Né? Tem que fazer trajeto, que às vezes nem sempre onde tem o metrô, o trajeto é mais rápido do que o trem. Tem pueblos que tem o metrô e ele passa por vários lugares que vai demorar mais do que o trem. Sim. E hoje, como unificou, né, várias localizações já unificou o mesmo cartão para usar em todos, é o mesmo preço, né? E é muito barato andar em transporte aqui, gente. É bem barato. Bem barato. Sim. Então tem que abrir, sabe? Porque às vezes é uma pessoa que morou aqui daqui 20 anos atrás falou que era assim. Não, peraí, como que é hoje, né? Então hoje tem muitas alternativas. E assim, igual uma pessoa entrou em contato comigo essa semana falando que recebeu uma oportunidade de trabalho para vir aqui em um pueblo e queria alugar uma casa naquele pueblo. Aí eu, olha, é difícil, é melhor você procurar ao seu redor e tal, se programa. É porque hoje em dia é muito difícil. Tem essa questão do trabalho e tem muitos que pesquisa do Brasil aquela melhor escola. A gente que está aqui às vezes não consegue, né? Está na lista das melhores escolas de Valência. Eu vi essa escola, eu quero morar nessa localização por conta dessa escola. Aí a pessoa, até ela entender que não é você escolher a escola. Primeiro,
Você, né, consegue um local para morar e dentro desse local você vai ter um raio de escolas que pertence a ele, né? Aqui é diferente, né? Lá Que é no diferente. Brasil. E aí, não, mas eu quero porque essa aí, a escola, eu fiz a pesquisa, é bom, mas às vezes até a pessoa que está ali não consegue entrar nessas, né? Ojalá se todo mundo conseguisse a melhor escola, né? Eu lembro quando aceitaram os meus filhos na escola que eles estão, tinha muita gente, muitos espanhóis chegavam para mim e falavam, como você conseguiu entrar às nessa vezes é escola? sorte, Eu falei, né? gente, não sei. Eu sei que quando falaram para minha irmã foi ver, porque a gente estava de viagem, a gente estava no Brasil, e minha irmã foi ver, e quando ela falou com a gente estava pulo de alegria lá no Brasil. Eu falei, caramba, é tão difícil entrar nessa escola. Mas... E uma pergunta, existe assim algum mês que é mais difícil ou mais fácil para alugar piso? Sempre tem que se atentar aos meses que é festivo e que é férias. Por exemplo, março é um mês que não funciona na cidade, pelas falhas. Pelas falhas. Então, tudo fecha, tudo para, todo mundo quer festejar. Então, a gente não consegue avançar muito, né? Então, às vezes, a pessoa chegou naquele período, fica parado as coisas, né? E aí tem que ficar pagando, às vezes, um hotel para ficar esperando um imóvel. E também nos meses de julho e agosto. Agosto, mês de férias, a maioria está de férias, todo mundo está viajando. E também antecede as faculdades, né? O pessoal vem muito estudante, então coincide aí muita gente disputando imóveis. Ah, sim, porque aqui começa em setembro, né? Setembro, E final de ano influencia? Final de ano, não, a gente não nota muito. É que sempre nas últimas semanas, todo mundo, né? Entendi. Querendo ou não, acaba parando um pouco, né? Sim. Mas é um mês também que se funciona até aquele data, né? Porque depois do dia 20 o pessoal já também vai de férias. Porque ele sempre usa as férias das crianças, né? As crianças se param mais ou menos uns dias antes do Natal e voltam só depois de Reis. Então, imagina que nesse período o pessoal, os pais vão viajar, né? Normalmente eles vão para o chalé e a gente não consegue muita coisa nesses dias. E você trabalha muito com piso turístico aqui ou não? Turístico, não. Não. A gente é mais o piso mesmo, o contrato de aluguel, em habitação também, habitações, e a compra, né? Compra e venda. E sobre esses apartamentos assim que tem intenção de compra, pode explicar pra gente como é que funciona? Sim. Aluguel com opção à compra é um contrato de aluguel normal, né? Ele tem que ter as mesmas condições de um aluguel, tanto é que tem que ter fiança e tudo mais para ter validade. E ali tem uma cláusula, né? Ou vem um anexo, um adendo, da intenção de compra. E é onde se negocia um valor que eles chamam de prima, né? Uma sinalização. Normalmente, aí, uns 10% do valor, do valor que se colocou, que negociou a venda. Por exemplo, se o imóvel é 100 mil, né? O proprietário está vendendo por 100. Se dá 10 mil de entrada e o valor do aluguel pago mensal, se negocia um período, pode ser um contrato de 2 anos, de 3, depende do proprietário. Às vezes ele quer fazer até mais curto, né? Isso é negociável. A maioria, 2 anos. Por exemplo, o seu aluguel é negociado a 500 euros. 500 vezes 24. Esse valor também se abate do valor da venda. Alguns casos, 100%. Quando se negocia, por exemplo, eu estou comprando e eu sou responsável agora de pagar a comunidade, né, que seria o condomínio, o imposto, o IBI, e aí desconta 100%. E tem proprietário que fala, não, eu quero continuar pagando, né, a comunidade e o imposto, e abatemos 70% ou 50%, isso tudo é negociado antes. A maioria desconta 100%. Né? Aí junta o valor que deu de entrada, os 10 mil, mais o valor do aluguel, e abate no final fica ou para financiar a diferença ou para comprar à vista. O bom disso é que não perdeu o dinheiro do aluguel. Cara, que e, por exemplo, a interessante. maioria dos financiamentos te pede, sei lá, 20% de entrada. Esse período praticamente já deu a entrada. Isso vai ser usado para depois, quando financiar, já financiar só o valor que está pendente. E qual a diferença desse jeito para o financiamento assim no banco? Existe alguma diferença? Assim, em termos de documentação ou Sim, o que acontece? Sobre burocracia. O problema do financiamento do banco, principalmente para quem chega, é que o banco pede entrada, né? Pede uma porcentagem, porcentagem. Porcentagem Normalmente, alta, né? quem consegue 100% já é
quem tem uma nómina já com uma estabilidade, ou, sei lá, já tem a documentação, uma documentação em espanhola. É um outro perfil que, às vezes, quem só tem o NI, né, quem é só residente, não consegue, né? Mas hoje em dia é muito difícil eles dar o 100% de financiação. Algum caso ou outro, às vezes sim, mas não é o padrão, né? Não. O máximo que consegue é 90. E aí, se pede 90 ou 80, se é um imóvel de 100 mil, já tem que ter aí 20 mil, né? Aí, a parte, quando compra um imóvel, mesmo que seja um financiamento, você tem que ter os gastos adicionais, que é pagar os impostos. Aqui na Comunidade Valenciana é 10%, né? Quem tem mais de 35 anos. Então, já são mais 10 mil de imposto, né? E se é um financiamento, além disso, tem seguro, tem as taxas de notaria. Que é obrigatório. Aí, na verdade, você tem que ter 35, quase 40 mil para comprar um imóvel. E é difícil, às vezes a pessoa só tem aquilo, os 10 mil para dar entrada, né? Então, para ela, eu dou a entrada, vou pagando mensal e não perco esse dinheiro. E dá tempo de ter uma estabilidade com a nómina e tentar uma porcentagem mais alta, né, lá na frente. Nossa, achei muito interessante, cara. A única coisa assim que tem que ter em conta é que, claro, tem que ter certeza que esse imóvel você vai seguir, porque se você deu essa entrada e não concluir, né, cumprir o contrato, perde. E se chegar lá na frente o proprietário também cancelar, aí ele tem que devolver em dobro, assim diz a lei, né? Mas mesmo assim, é uma oportunidade. é bem interessante. E mesmo que não for o imóvel do seu sonho, é um negócio. Porque talvez vai te dar a oportunidade amanhã para conseguir talvez um outro que você queira, né? Porque esse imóvel pode ter valorizado, não perder o dinheiro que muitas, né? Todo mundo que chega perde, né? Acaba pagando aí um período de aluguel, acaba perdendo todo esse dinheiro. E assim, em relação à documentação, um exemplo, alguém que está chegando agora e quer já pegar um imóvel assim, consegue? Comprar, você disse? Nessa condição de aluguel com opção, compra sim. Porque nesse momento não é necessário que tenha já o NIR, porque comprar um imóvel tem que ter tanto para financiar como para escriturar só. Se fosse uma compra à vista, tem que ter um número de identificação, né? O NI ou o NIF, que é o número de identificação fiscal. Então, nesse momento, é um contrato que você está se comprometendo. Agora, lá na frente, você já tem que ter tudo certinho, senão não consegue seguir. Ah, entendi. Então, no primeiro momento, sim. Mas aí você tem o tempo do contrato para se regularizar. Pode ser que vai ter algum caso, algum proprietário que eu falei, não, se não tem o NI, não vou fazer. Mas isso não é uma regra. Isso se negocia. Muitos clientes compraram sem ainda ter, ou porque ainda está em trâmite, ainda não teve problema, né? Realmente vale a pena, né? Vale a pena quase sim, que fazer claro. algo assim, do que... Né? Porque Sim. hoje em dia os aluguéis estão tão caros. O único problema é que, claro, você não vai ver muitos anúncios. Não vai ter assim, eu vou ter vários imóveis para escolher. Né? Isso são coisas que a gente vai negociando. Quem dá abertura, quem não tem pressa de vender, né? Muitas pessoas já querem o dinheiro, não dá para ficar esperando. E outros, não. Para mim, tanto faz vender ou alugar. Opa, então deixa eu fazer uma proposta, né? E aí, só que, claro, às vezes aquele que aceitou não era aquele imóvel que eu sonhava. Mas é o que eu tive de oportunidade naquele momento. Inversão, né? E você trabalha com locais também? Locais comerciais? Sim, mas assim, não é o nosso... Não é o foco, forte, né? O foco. Normalmente é mais vivenda mesmo. E no momento o que está se movimentando mais é assim, as cidades ao redores de Valência. A gente vende tudo, mas o que a gente vê que se movimenta muito, assim, é as pequenas cidades. Tem algum lugar agora específico que tem mais condições de encontrar pisos? Olha, hoje o que ainda tem piso sempre tem. Eu digo assim, depende do perfil, do valor que quer pagar, né? Porque a gente tem muitos clientes que falam assim, olha, eu tenho no máximo 50 mil. Aí você fala 50 mil, mas os impostos sem os impostos. Porque, claro, já não é 50, é menos, né? Tudo que está próximo, muito pegado de Valência, mesmo sendo pueblo, subiu muito os preços, né? Porque tá do lado. Tá absurdo. Então tem que estar aberto para ir uns 30, 40 minutos para frente. Aí ainda tem alternativas, né? Só que aí, claro, o trajeto é um pouquinho mais longo. Se tem transporte, ok. Só que aí tem que estar aberto. Se eu só tenho isso, é porque tem gente que só tem isso e quer ainda Valência, né? Sim. Aí não dá, não tem jeito. Hoje a sua empresa só trabalha na comunidade valenciana? Ou você... No momento, sim. Se tem algum caso específico de algum cliente que queira alguma coisa pontual, assim, a gente faz. Mas aqui não dá tempo, né? Como tem vários e o foco é mais aqui, a gente acaba se movendo mais na comunidade valenciana. E
Quando a pessoa quer fazer essa gestão, a imobiliária faz toda a gestão, né? Toda. Trata de tudo, da documentação. Porque acontece que muitos clientes vão diretamente na imobiliária, não quem vive aqui, né? Às vezes o cliente vem de outro país e tal. E a própria imobiliária daqui não tem o conhecimento de toda a gestão para um estrangeiro. Já fala, não, você não pode comprar, você não tem NI. Não tem problema você não ter NI. Isso se tramita, né? Mesmo quem não é residente, não tem NI, com o contrato que a gente faz de compra-venda, a gente solicita um NI de interesses econômicos para registrar o imóvel. Só que muitos não têm esse conhecimento. Fala, você não pode trazer o dinheiro, porque o dinheiro vem de outro país. Não tem problema, o seu dinheiro pode estar em qualquer país, desde que venha da sua conta, por blanqueio de capital, né, tem que se dizer de onde vem esse dinheiro. Então, às vezes, logo de início, eles têm uma informação de que não é possível comprar um imóvel, né? Cara, isso é muito importante você falar isso, Gorete, porque o meu pai, quando ele comprou, o cara o dono da imobiliária, onde é que ele comprou o apartamento, parecia que o cara estava mais perdido do que cego em tiroteio. Tem hora que eu falo assim, não é possível. A pessoa ele trabalha 20, 30 anos nessa área. Eu falei assim, não aprendeu nada, né? Não se informou. Não tem referências assim para quem vem de fora. Já fala que não. Essa semana mesmo chegou um cliente da Inglaterra, foi numa imobiliária e falou, o senhor não pode comprar. Mas por quê? Falei assim, me tratou super, não me deu a mínima atenção e falou que eu não poderia comprar com esse NI que eu tenho. Falei assim, mesmo que o NI tivesse, né, vencido já, estava caducado, não tem problema. A gente tramita um outro número, mas eles não sabem. E mesmo, às vezes, você está com tudo certinho, bonitinho, e tem certeza que esse dinheiro vai chegar, sabe assim, não sabe os trâmites de enviar o dinheiro. Eles têm muita dificuldade. Poucos conhecem bem o processo, sabe? E acaba desanimando quem quer investir. Gente, eu ia perguntar a ela por que a imobiliária, a Soigo Restion, se diferencia das outras imobiliárias, mas está muito claro. Está muito claro. Sim. Não é, Dani? Sim. Está muito claro como se diferencia. Sim. Então, assim, não tem como... Não tem nem lógica fazer essa pergunta, né? Sim. Mas, assim, eu estou gostando muito porque é muito interessante as pessoas saberem disso, que muita gente não tem essa informação. Não tem. Sim. Né? E, assim, de onde surgiu a ideia de montar uma imobiliária? Nem surgiu a ideia, foi acontecendo, surgindo, né? Porque, na verdade, quando comecei a fazer, né, os trâmites imobiliários, a gente tinha uma cafeteria, né? E na época tinha um canal no YouTube e muita gente ia visitar a gente, tal. Então, pra gente, nossa, era tipo assim, era bom, né? Ter a cafeteria, recebe todo mundo e tal. E um amigo que estava em Granada, ele falou assim, olha, eu queria alugar um piso em Valência. Você poderia ir, né? Fizesse o favor de fosse lá visitar e tal, e de repente falar de mim, se a proprietária aceitasse, eu poderia já negociar para ficar com esse imóvel. Aí eu fui. E na época, como eu fazia o vídeo, eu mostrei, né, ir lá visitando o imóvel e tal, e o valor que estava, e que tinha conseguido alugar. Mas assim, na época não tinha intenção nenhuma, porque nem fazia isso, né? E aí foi. Aí todo o pessoal que assistia, né, acompanhava o canal, começou. Eu quero ir para Valência, você pode alugar um imóvel para mim? E comecei a fazer outro. Quando eu fui ver, já não tinha tempo para ficar mais na cafeteria, né? E como só era os dois, a gente tinha que decidir ou mexia com imóveis ou continuava ali na cafeteria, né? E você mexia assim, por conta própria? Era por conta que eu ia alugando, aí fui conhecendo muita gente de imobiliário e tudo. A pessoa vem trabalhar comigo, né? Porque, tipo, me movia diferente do pessoal daqui, né? Uhum. Nós, brasileiros, temos um ritmo diferente, sim, né? E aí teve várias chamou, mas aí, na época, uma rede maior, que era a Century 21, me chamou e eu, como queria conhecer mais, né, do processo, porque não é alugar, eu achava que já sabia tudo, né? Mas aí tinha a questão de venda e tudo que envolve isso, porque é um mercado muito amplo, né? E aí eu fui para a Century. Só que aí já tinha uma rede de clientes que já ia me chamando e o pessoal indicando, porque eu sou muito grata, né? O pessoal que a gente alugou desde o começo, que a gente alugou, sei lá, já umas 400 casas, o pessoal que veio de fora. Uau! Né? E imagina todo esse pessoal, né? Indicando. Vai indicando. Então, o negócio já foi andando só, né? Eles, assim, são muito fiéis, sabe? Pode ter um ou outro que, às vezes, sei lá, porque a gente nunca consegue agradar todo mundo, né? É verdade. Até porque tem pessoas que não estão abertas para entender e acaba, às vezes, culpando alguém por isso, né? Até por uma coisa na cabeça delas mesmas, sim. Né? Mas os demais, nossa, todos, e até hoje, né? Eu falei, nossa, gente, o pessoal... E aí, assim, esse pessoal que veio e que alugou, muitos hoje têm a oportunidade de comprar
né? E muitos a gente hoje alugou os imóveis dele, né? Cuida dos imóveis dele. Nossa, que legal. Até para esse mesmo perfil de clientes que vêm de fora, né? Então, a coisa foi automático. Aí chegou um momento que, tipo, né? Eu estava na imobiliária, mas eu já não dependia da imobiliária. Os clientes já me buscavam. Na verdade, eu só estava dividindo com a imobiliária, né? Falei, não, vou... Aí teve uma amiga na época que falou, eu queria trabalhar com estudante, então vamos montar uma sociedade. E foi, mas eu fazia a parte imobiliária e ela não tinha muito tempo, porque tinha outro negócio também. Aí a gente, né, eu não estou tendo tempo, né, de seguir com isso, porque isso tem que se dedicar. Não é assim, eu vou só trabalhar 2 horas por dia, né? Bom, todo autônomo aqui sabe que tem que se dedicar todo o tempo. E principalmente nessa área, porque se o cliente só pode à noite, eu só posso ir à noite. Se ele só pode final de semana, eu tenho que final de semana. A gente buscou um nicho no mercado, que é fazer algo personalizado. Se o cliente vai chegar no aeroporto meia-noite e eu falei que eu vou entregar a casa, eu tenho que estar lá esperando, né? Eu não vou reclamar e vou trabalhar essa hora, não. Eu busquei uma oportunidade para ganhar dessa forma, né? E aí, para todo mundo, não funciona assim. Muitas pessoas têm o seu ritmo, têm os seus limites, né? E eu não, para mim, tanto faz, né? E aí foi onde... Não, então a gente, tipo, não segue daqui. Aí ficou a Soigo única, né? Tipo, só imobiliária mesmo. Mas já tinha o nome da Soigo. Já, porque na época era Soraya e Gorete. Aí, como saiu, não mudei, porque eu já estava já com o nome, aí ficou Soigo, porque é de Gorete. Soigo. E, claro, eu sozinha já não conseguia mais, porque eu só ficava com aluguel. E é muita gente, porque além do aluguel, para a pessoa chegar a te contratar para aluguel, teve toda uma conversa e de tudo que ela quer saber da cidade e tal. Era quase uma assessoria da vida aqui, né? Sua experiência e tudo mais. Até ela se sentir segura para isso, né? E a gente nunca foi assim, vou te convencer a me contratar. Não, a gente tem um serviço. E é para quem quer essa comodidade, porque você pode fazer sozinho, né? E não, eu não quero essa comodidade, eu não quero passar por isso. Eu quero chegar e já ter um lugar. Eu não quero que a minha família passe por qualquer apuro, né? Porque tem uns que falavam assim, me convença a te contratar. Eu falei, não vou fazer isso. Né? Eu não vou te convencer. Eu estou falando do meu trabalho, é uma alternativa, se você quer ou não, mas não é uma obrigação, né? Você pode chegar e fazer, né? Claro, Tanto é que a gente fazia até vídeo explicando como alugava, né? Só que é diferente você falar como aluga e na prática. A gente tem em que momento falar cada coisa, né? A pessoa, às vezes, vem, o cliente vai... Eu não gosto quando o cliente vai junto, porque às vezes a gente não consegue alugar. Aí começa a falar assim, o senhor não conhece nenhum bar aqui que eu posso trabalhar por aqui? Porque eu não tenho... Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô falando que a pessoa tem condições e ela fala que ela não tem, sabe? Aí já sabe, assim? Aí, ou senão, a gente apresenta uma nómina que naquele momento apresentou, sei lá, nesse mês faturei bastante, apresentamos, tá ok, para se convencer que ele pode pagar. Ele não tem uma nómina daqui, mas está comprovando que ele pode pagar. Aí, daqui a pouco, o proprietário pergunta, mas eu ganho 300 euros. Eu falei, meu Deus, eu passei que ganhava 2.000. Sabe, tem que falar com a pessoa ficar... né, quietinha, porque acaba atrapalhando. E, às vezes, é essa falta de feeling assim, que acaba não deixando que muita gente aluga. Ou vai visitar um imóvel, tem muita gente que é apegada aqui ao imóvel. Aí vai com as crianças, enquanto ela está ali conversando, as crianças estão pulando em toda a casa, né? Nossa. Subindo no sofá, na cama. Tem uns que já desistem ali por conta disso, né? Então, às vezes, o que a gente não nota, né? Vamos se atentar, né? Aí, às vezes, já aconteceu até de cliente, fala assim, olha, não tem problema. Vamos junto, só que aí, né, já avisa as crianças para ficar quietinha, porque tem proprietário que às vezes fica, ai meu Deus, já começa a imaginar que vão fazer tal coisa na casa, sabe? Aí tem as crianças que ficam assim. Eu falei, não, mas pode se mexer. Porque, sabe, dá até dó, sabe? Porque acho que né, eles se instruíram para ficar quietinho. Mas, assim, são dicas que às vezes ajudam, porque às vezes, né, cada um tem o seu costume em casa, mas às vezes, né, o costume de casa nem todo mundo aceita, né? Isso é na sua casa, às vezes na casa, né, de quem está alugando, ele não vai querer, né, que funcione assim. Não, e tem gente que faz um desastre na casa. Sim. Eu fico... Sempre quando chega, todo mundo assim, todo mundo vai cuidar. Se tem um mascote, o mascote é quietinho, nunca sai do lugar. Quando você chega, tá um desastre, né? Destrói tudo. Você já teve algum problema, assim, de cliente te contratar e ele virar um ocupa, mais ou menos assim? De todos esses centenas de casa, que se aproveitou numa época da pandemia, que é outra coisa, né? Uma coisa é a pandemia e você não tem condições, uma coisa é se aproveitar da situação, né?
E aí, como muitos proprietários nessa época davam desconto, ou às vezes, né, sei lá, jogava isso para frente, muitas pessoas achavam que tinham no direito, tipo, tá todo mundo ajudando, tem que ajudar também. Não, tá ajudando quem precisa. Se você não precisa, se você está recebendo, pague, né? E aí deixou de pagar, não pagou mais luz nem água, o proprietário, né, cobrava, não dava mais, né, nenhuma resposta. E o proprietário falou que ia entrar na justiça, falou, então fica aqui até a justiça me tirar. E não pagou. Só saiu de lá quando a polícia foi tirar. E ainda saiu reclamando, falou que tipo, que eu era culpada, sabe? Eu e mais uma pessoa lá que estava cobrando. Nossa, gente do céu. A pessoa é ingrata, né? Porque ela chega, ela não tem condições nenhuma, ela consegue uma casa, uma boa casa. Aí, eu acho assim, se você não pode pagar, todo mundo passa por situações difíceis, né? Às vezes não foge do nosso controle. Mas o que eu faço? Qual a alternativa que eu tenho? Ou eu volto, ou eu busco um imóvel mais econômico, vou até para um quarto, porque é o que eu posso pagar nesse momento, né? Ou eu volto para minha casa. A maioria dos clientes deixaram, né, casa para trás, se vê numa situação complicada, muitos voltam, até pelo desespero e tal. E outros não, porque já vem aí de né? Às vezes já tinha um histórico, né? Um pouco torto. Mas foi o único, assim. Dos demais, nunca tive problema. Eu prefiro muito mais o perfil de estrangeiro do que quem é daqui. Porque quem é daqui conhece a lei. E aí, sabe, se eu não posso pagar e tenho filho, né? Eu fico por aqui. Abusa, né? Abusa. E os de fora, não. É pessoas que têm que fazer renovações, né? Não tem por que se queimar, né? Muitos têm aí sua casa e tal. Se acontecer qualquer coisa, volta, né? Então, esse histórico é muito menor do que quem é daqui. Deixa eu só falar aqui, gente. Nós falamos sobre Pueblo. Pueblo aqui é bairro, não é? É bairro? Não, são cidades. São cidades pequenas. Pequenas. São cidades pequenas. Habitação é um quarto e piso é um apartamento. Né? Porque às vezes a gente acaba falando... é um prédio, porque a gente fala a linguagem daqui, né? Às vezes o pessoal fala, o que é finca? O que é pueblo? É verdade, porque a gente acaba acostumando a falar. É automático, né? No dia a dia usa e acaba ficando como já uma palavra, né? Isso não é português, habitual. Né? É habitual. Pois é. E qual conselho que você daria assim, para uma pessoa que está pensando em mudar para cá? Assim, o que a pessoa... Prioritário da pessoa fazer nesse momento, assim, como uma gestora imobiliária, por exemplo? Planejamento financeiro. Se preparar. Quanto eu tenho que levar? O máximo que você puder. Né? Aqui, o máximo, tanto para alugar e estar segura, e para começar a vida. Porque não é só o alugar. No início, principalmente quem tem filho, você tem colégio, você tem que comprar uniforme, você tem que comprar material, né? Muitas coisas surgem. E tem pessoas que vêm, às vezes, muito limitado, né? Muitos clientes, às vezes, desligam. Clientes não, são indicações de clientes, né? Ai, por favor, ajuda. Mesmo que eu não vou cobrar nada. Não tenho como ajudar, porque a pessoa não tem nem como pagar a fiança. Aí pede, será que o proprietário não parcela a fiança? Gente, mas aí fiança é obrigatório aqui, né? Mínimo, né? Porque muita gente, não é tudo assim, a gente cobra para fazer uma gestão. Muitas pessoas, famílias, a gente ajudou. Só que tem gente que, mesmo a gente ajudando, não veio com 1.000 euros, não dá para pagar, entende? Aí, e nem dá para voltar, né? Porque às vezes está com a família e às vezes o primeiro não, que aqui a gente nunca se conforma com o primeiro não, porque você vai, tudo aqui assim, é a pessoa que te atende, né? Eu não sei se já notaram isso, não existe lá um procedimento, mas assim, parece que cada um tem sua regra. Ele vai lá e ela fala não, e se você voltar e entrar com outra, a outra faz, né? Te atende. Aqui passa muito disso. Passa muito isso. Levei o primeiro não, sabe? Peraí, vou tentar de novo. Seja insistente, né? Talvez se preparar isso, ou talvez psicologicamente, né? Do que vai surgir, que as coisas no começo não é fácil. É uma burocracia tremenda, né? Não só para alugar, para todo o processo. E não é no tempo que a gente se planeja. Às vezes tem pessoas que têm documento, então acha que na semana que vem vai trabalhar. Mas esquece que aí tem que ainda sair a tarjeta, não tem permisso e tal. Às vezes demora 6 meses, porque não se planejou antes. Né? Sim. E aí o dinheiro vai gastando. Né? E muita gente também, com isso, acaba... O dinheiro que eu tinha já não dá mais. Né? E se eu sair daqui, eu não tenho mais como ir para outro lugar, porque não tem nem como pagar a fiança, que já gastou o dinheiro. E acaba se frustrando, né? E aí a pessoa... Às vezes a pessoa não se planeja como tem que ser... E acaba se frustrando e voltando atrás. Sim. E mesmo se planejando, vai acontecer coisas, né? Porque a gente está chegando num
cenário novo, a gente não conhece nada, né? Quando ainda tem alguém ali que vai instruindo, ok, mas ajuda, dá um pouquinho mais de segurança. E dura quando você tem que descobrir tudo. Até você aprender tudo, custa um pouco, né? E você é de que lugar lá do Brasil? É Campinas, São Paulo. São Paulo, Campinas. E conta pra gente, a gente tá falando sobre imobiliário e tal. Conta pra gente como é que foi você vindo pra cá. Porque, né? Agora a gente quer saber um pouquinho da Gorete. Na época, as coisas eram bem diferentes de hoje, né? Talvez quando você veio. E, eu, tipo assim, foi muito abençoada, né? Tive muita sorte. Porque na época a gente escolheu a Espanha sem conhecer, né? Não, eu conhecia uma cidade, porque o princípio seria Portugal. Aí fomos para Portugal, eu e minha sogra para conhecer como seria, porque queria mudar de país, morar em outro lugar. Aí aquela história de que Portugal é mais fácil. Só que lá em Portugal eu não consegui me identificar morando lá em Portugal, né? Aí eu achava Lisboa muito cheia, eu falei, nossa, as crianças não consigo imaginar aqui no meio, sabe? Ai, não, mas eu tenho que achar um lugar que eu quero morar. E ficava pensando à noite, vou voltar para o Brasil sem ter um lugar para morar. Aí veio à cabeça a Espanha. E de Lisboa, fui procurar voo assim, para qualquer cidade da Espanha, para ir conhecer uma cidade na Espanha. Os voos caríssimos de um dia para o outro, né? Porque eu já tinha os dias contados para estar lá. Aí tinha um ônibus que ia para Sevilha. Aí falei para minha sogra, que ela tinha ido junto na época. Aí eu falei, vamos para Sevilha? Eu falei, vamos. Ela topava tudo. Comprei a passagem e foi. Na hora que eu cheguei em Sevilha, eu falei, gente, eu tô na Europa. Porque eu cheguei no hotel, tava o atendente com aquele bigodinho viradinho, assim, sabe? Sabe que é tipo aquela ilusão que você vê na televisão e tal. Ai, e lá em Sevilha, tudo aqueles sabe? Aquela coisa assim, parecia que eu cheguei num outro lugar que eu não tinha visto em Portugal. Porque como tinha muito brasileiro, eu falei, ai, não vi nada diferente, né? Aí cheguei lá e falei, nossa, aqui é Europa. Aí fiquei com a Espanha na cabeça. Quando voltei, a gente começou a pesquisar sobre a Espanha. E aí, como irregular e tal. E na época tinha um visado que era que encaixava, como a gente tinha comércio, então você conseguia comprovar que você conseguia viver com a sua renda do Brasil, né? A gente achava que ia viver com a renda do Brasil. E aí fizemos todos os trâmites e conseguimos o visto de residência lucrativa, né? Foi quando a gente veio para cá. Aí, que cidade vamos? Tinha das pesquisas, era Valência e Málaga. As cidades de melhor qualidade de vida e tal da época. Valência não tinha quase nada de informação. Você procurava um vídeo de informação, não tinha nada. E aí conhecemos um espanhol em Ilhabela e trabalhava com turismo. Eu falei, isso aí deve saber, né? Trabalha com turismo. Ele falou assim, sem dúvida Málaga. Málaga, qualidade de vida. Aí vai todo mundo com 9 malas para Málaga. Nossa. Aí já começou aí. Pegamos um transporte, alugamos um hotel no centrinho de Málaga, no centro histórico. Uma semana foi 900 euros. Já queimamos 1.000 euros só aí. Para buscar, que achava que no outro dia ia achar um apartamento, né? E lá no centro histórico, eu não sabia que centro histórico não andava os carros, né? Largou a gente lá, não sei aonde. Aí andava assim, andava 2 passinhos, trazia as malas, andava mais 2, sabe, com as crianças, que era tudo pequena. Já dá um choque, né? Que você fala, peraí, não desci lá na frente, não. Aqui é assim, as ruazinhas mal passa, né, um carro. Aí foi onde começou. Chegamos em agosto, que é o pior mês que você perguntou dos meses. Todos de férias, os imóveis caríssimos, que alugam para temporada, ainda mais lá, praia, né? Não achava um imóvel para alugar. Quando achava, impossível da gente pagar, porque estava fora da nossa realidade. E encontramos um anúncio de um senhor que alugava num lugar bem distante. Na época, isso 8 anos atrás, era 600 euros, que, né, não era tão barato, mas num prédio bem, bem ruim, feio, e tudo cheirando a peixe, que era perto numa parte da praia assim, bem ruim. E para o centro era 3 quilômetros de distância, assim, se fosse caminhando, sabe? Então tinha um ônibus que dava uma volta, chegava lá, não tinha metrô nem nada. Foi o que aceitou. A gente ficou lá, não só tinha 2 quartos, ficou os meninos dormindo no chão. E pronto, começamos aí. Só que lá em Málaga não era o que a gente imaginado. Porque lá é uma cidade para quem está estabilizado, sei lá, eu imagino como Alicante. Vou viver e desfrutar disso. Mas, assim, não tinha muito, né, trabalho, opções, essas coisas, né? E aí, o que vamos fazer? Então, vamos olhar a segunda opção. Para não vir todo mundo ficar caro, eu peguei um transporte, tinha um amigo nosso do Brasil, conheci tinha uma amiga aqui em Valência, falou com ela, aí ela foi buscar no aeroporto, né? Devo muito a ela. Acho que ela até acha, ela nunca me agradeceu. E aí ela foi buscar e mostrou a cidade. Aí já me apaixonei, né? Porque já Valência era é bonito, muito né? bonito, né?
Aí eu sei que era só um final de semana. Eu cheguei na sexta, voltava na segunda. Aí ela foi ajudando e começamos a ligar para imóveis. Visitei acho que 2 imóveis. O outro, a senhora, ela falou assim, olha, tem dois que tinha um hospital perto. Ela falou assim, tem dois enfermeiros que querem morar aqui. Mas ela falou assim, eu vou te dar uma oportunidade, que eu acho que você vai cuidar melhor do meu imóvel. E isso era no sábado. Eu falei assim, nossa, mas eu tenho que voltar para Málaga. Porque ela falou assim, só que só pode entrar no mês que vem, dia 7, né? Pra gente era bom, que eu já tinha pago lá um mês, né? E eu falei, não, tudo bem, eu pagaria um mês, né? Que ela falou, pagar um mês, e depois, quando chegasse, pagava outro. Que foi um mês e um mês de entrar. Então, assim, num final de semana, aluguei, aí ela preparou, ela falou assim, mas aí as crianças? Eu falei assim, eu preciso ver a escola. Eu não sabia nada como funcionava, sabe? E ela falou assim, não, vou fazer o contrato, porque aí você vai lá no ajuntamento para se empadronar. E aí pergunta a eles da escola, né? E essa amiga, a filha dela estudava ali perto. E ela falou, essa escola é boa. Aí a única coisa que eu tinha na cabeça era o nome dessa escola. Aí fui empadronar, ela fez o contrato no domingo, assinou, dizendo que eu ia entrar depois. No outro dia eu fui no ajuntamento, que fechava 1h, e eu tinha passagem à tarde para voltar para Málaga, né? Fui correndo, consegui empadronar. Aí eles falaram, não, tem que ir lá na escolarização, né? Eu fui lá com o contrato e ele já olhou no sistema e já separou 2 vagas para as crianças. Nossa. Nessa escola. Só vai em setembro. Já era para estar sim, aqui. vai em setembro, porque a escola agora em agosto está fechada. Então, saí daqui com aluguel, com escola, com tudo certinho. Aí falei, agora eu vou aproveitar os últimos dias de Málaga, né? Porque já tem casa, já tem tudo. Isso acontece com todo mundo? Não. Não. A gente foi, assim, foi Deus, né? É. Porque hoje, jamais, com o dinheiro que a gente tinha, não tinha conseguido nem alugar, né? É. Porque bate o desespero. E lá, alugamos, tivemos que pagar fiança. Ele, como saiu rápido, ele não devolveu o dinheiro. Então, foi perdendo só dinheiro, sabe? Mas aí foi onde conseguimos. Aí a casa, daquele jeito, né? Tudo feia. E a gente foi arrumando aos poucos. É um processo, né? É um processo de com o tempo, só o tempo para ir melhorando cada Sim, dia, já sim. vai conhecendo o lugar, já vai vendo os lugares aí você mais vai, tops. né, se sente mais segura, porque você vai conhecendo pessoas, É. né? Aquela insegurança que tinha já vai passando um pouco, né? Agora, aqui em Valência, qual o lugar que você acha melhor assim para pessoa assim, mais top? Qual o lugar mais top agora mesmo para uma pessoa viver em Valência? O que você imagina assim? Você que já está nesse setor assim, conhece muito e tal, né? Qual o lugar mais top agora para uma pessoa que quer vir e tem dinheiro e quer vir morar? E quer tal, um não sei o condomínio quê? com piscina, com elevador, com tudo. Aqui em Valência são poucas zonas que tem esse formato de condomínio, de imóveis mais, né, avançados, assim, mais modernos, como nos outros países. Alguns imóveis, condomínios que tem próximo da Cidade das Artes, outros que está construindo também ali nas proximidades. Aqueles perto do Lafé, você está falando? Não. Sim, aqueles. E mesmo assim tem uns que não tem piscina, né? Mas alguns têm. Alguns lá na zona de Beniferre, né? Aquela zona São Paulo ali, né? No Campanar, tem condomínios assim. Aí tem zonas que tem os mais novos, mas nem todo mundo se gosta, porque o trajeto até lá às vezes não é mais legal. Isolado, né? Mais isolado, Agora, muitos querem vir, quero casa, quero morar em casa. Em Valência, em casa. Não vai morar em casa, né? Valência não tem casa, prédio. Aí a pessoa tem que abrir a cabeça que se eu quero morar numa casa, eu tenho que ir, né, um pouquinho mais distante. E às vezes não vai ter nada do lado, porque as casas normalmente ficam um pouco... Casa com quintal, né? Um chalé, são mais isoladas, né? E aí, às vezes, né, fica difícil de entender. Como assim não tem casa? Não, as casas normalmente são em cidadezinhas pequenas. E se é uma casa com quintal, sempre vai estar afastadinha. Não vai estar ali o comércio do lado, né? Vai ter que ter carro. Lá Eliana também é um lugar legal, né? Sim. Aí para um padrão, né? Mais alto, porque os valores das casas são mais caros. Às vezes tem assim um aluguel no pueblo mesmo, né? Que é um pouco mais econômico. Mas se é uma casa, assim, né? Mais padrão, né? Brasil, por exemplo, aí é mais caro. Mas aí tem várias opções. E é isso então, gente. Olha só quanta coisa boa que a gente já recebeu aqui hoje, falando sobre vocês que estão querendo vir aqui para a Espanha. Hoje nós recebemos muita informação aqui sobre
como se preparar. Sim. Então, qualquer pergunta mais que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários aí que a gente responde. Passa para a Gorete, porque a especialista que é ela. É ela que sabe. A gente simplesmente está querendo passar conhecimento para vocês se prepararem, né? Para não vir assim, aventurando. Não estamos na época para aventurar, né? Então, é sempre se preparar, se planejar. Nós vamos fazer o print? Vamos. Então, vamos fazer o print. Nós vamos fazer um print agora. Né? Quer explicar, Dani? Explica você. Posso explicar. Então, gente, o print é para você dizer que está nos assistindo, entendeu? Você que faz o print, coloca aí no seu story e marca a gente. Marca todo mundo. Marca o podcast, marca a G, me marca a Gorete. E ela vai falar aqui agora, antes, como é que a gente encontra ela nas redes sociais. Bom, tenho minha página pessoal, que é m.gorete. E da Gorete empresa. com 2 T. 2 T's, isso. E da empresa. M Gorete? Tá, o M, que é demais. E da empresa é Soigo, né? @soigogestion, aqui da Espanha. Sim. Tudo junto. Soigo Gestion. Sim, junto. Soigo com Y. Soigo. Soigo com Gestion. Y, né? Que aqui, bom, é o Y. Gestion, com N no final. Tá. Isso a gente vai colocar aqui embaixo. É só você copiar. Copia e e cola. Entra em contato com ela para vocês já Vocês se que estão prepararem. pensando em vir, já vem preparado. Fala aqui Sim, com ela. hoje nós já somos uma equipe de 7, né? E cada uma, né? Uma cuida mais do aluguel, outro da venda, outro administrativo, para poder, né, as coisas saírem mais. E a gente tem uma rede de colaboradores, né? As imobiliárias mesmo de Valência, porque como sabe que a gente aluga muito e é o perfil de clientes que, né, que eles têm referência, que não deu problema. Então, às vezes, dá preferência para o nosso cliente do que um outro que eles não têm... Que vai direto neles. Que vai direto. Aí viu, então, né, eles gente? ajudam a gente muito nisso. Não tem, assim, um acordo, vou te dar. Hoje, cada um cobra o que tem que cobrar, né? Não é nessa questão financeira. É mais, assim, nos ajudar a convencer. Peraí, eu conheço ela, então deixa eu primeiro tentar com esse cliente. Então, a gente conta muito com o apoio desses colaboradores, né? Sim. Legal. Que é assim que a gente consegue mais imóveis, né? Saiu, opa, deixa eu ir. Então a gente às vezes vai correndo, vai à noite, vai de manhã para chegar antes de estar publicado. Porque se está publicado, a gente conseguiu, se saiu agora e conseguimos mostrar para o cliente, ele gostou, já reservamos. Nem publica, né? Porque publicou, aí tô disputando com muita gente. Sim, né? Viu, gente? Interessante. Chama ela lá, você que está atrás de piso. De apartamentos. Chama ela, que ela tem uma equipe para poder te ajudar. Você pode me marcar também, que é o daniele.benevides e o Fotofoto. Eu, Azeta Centro de Beleza com 2 L's. Gele, underline, Azevedo. E Empoderamente, que se vocês não marcar o Empoderamente, vocês já sabem, né? Vou aí onde é que vocês estão e, ó, puxa a orelhinha de vocês, porque tem que marcar o podcast. Vocês têm que marcar, gente, todos os que a gente colocar aqui, porque assim a gente vai chegando a mais pessoas. E você que tem o perfil fechado, tem que ter em conta também que nós não vamos poder divulgar porque porque tá fechado. Não deixa a gente divulgar. Sim. Então, repostar. Então, é isso. É importante vocês, então, colocarem aí, tá bom? Compartilhar com os amigos. E é isso. Vamos fazer, então? Vamos. Dar um sorrisão aí, aquele sorriso assim, nosso brasileiro. Print! Aí. É isso aí. Então, agora, vamos fazer a ping-pong com ela? Vamos fazer. Vamos fazer a entrevista ping-pong. A entrevista ping-pong é assim, a gente vai falar uma palavra... E você fala o primeiro que vem na sua cabeça. É assim, Você fala uma palavra, no máximo uma frase. Que vem primeiro. Pra ser assim, beleza, né? E se eu não souber, passa. Não, passa a palavra. Vou pedir a ajuda dos universitários. Igual o Silvio Santos. Fala a primeira coisa que vier. Não, vamos começar fácil, vai. Começa você. Vamos lá. Uma cor. É fácil. Azul. Isso. É porque ela tá vendo aqui o azul. Não, eu tô com mania de azul agora. O lugar favorito. Ai, eu amo Espanha. A Espanha. Um filme.
Ai, sou um desastre para nome de filme. Então passa para... Eu vou falar assim, a Lagoa Azul. Porque eu vou Você lê livros? Ai, não dá tempo, não. Vou ser bem sincera, ultimamente eu não tô lendo nada. Tá. Só uma música. Ai, romântica. Tá. Um desafio. Desafio? Ficou marcado assim. Se estabilizar aqui é muito difícil. Um arrependimento. Eu não tenho. Eu acho que tudo que eu quis fazer, eu posso não ter conseguido, mas eu tentei. Entendeu? Não tem assim, ai, deixei de fazer tal coisa. Assim, de cabeça não. E família? O que significa família para você? É tudo, é a base. O que é felicidade para você? Felicidade é você estar bem, você estar preenchida. Eu acho que é que é uma palavra. Então, tá Isso bom. vai além. Agora vamos fechar com um sonho. Qual é o seu sonho hoje, assim, que mais toca assim, no teu coração, assim, para... Bom, o sonho que eu tinha aqui era ter uma casa, trabalhar com casa, eu queria ter uma casa, né? Mas estou prestes, então eu acho que o sonho pode ser que logo a gente já consiga. Ainda tem o último. Tem o último? Defina a Gorete com um adjetivo. Acho que eu sou fã de mim mesma, sabe? Porque não é assim... Eu acho que superação. Porque eu tenho um histórico assim que tudo na minha vida foi superar alguma fase. E graças a Deus, né, eu fui pulando todas essas fases. E hoje eu olho para trás e falo, valeu a pena, né? Tem coisas que a gente passa que às vezes naquele momento você não entende e lá na frente você vai entender que tudo foi um processo para que você chegasse lá, né? Não sei se pode falar, já acabou? Não, tem mais? pera. Agora só para finalizar, você vai olhar para essa câmera aqui. Sim. E você tem 30 segundos para você falar algo Para todo mundo. Imagina que vai estar todo mundo te ouvindo. Qual a mensagem que a Gorete quer passar para o mundo todo hoje? Olha para aquela câmera ali e fala. Forte, hein? Bom, eu acho que primeira coisa, quando você tem um sonho, né, seja para mudar de país ou para qualquer coisa que você queira fazer na vida, não desistir. Por mais que apareçam obstáculos, né, na frente, seguir em frente, né, ter fé, né, e pensar positivo, que nem sempre o primeiro não, né, ou algo que deu errado, seja um empecilho para você seguir. Às vezes não, isso é uma prova para que lá na frente tudo isso, né, esse sonho, se supere e realmente você consiga chegar onde você almejou. É isso. Muitos sabem, alguns sabem a minha história e sabem que foi um processo, quem olha lá atrás, né, tipo lavando, de coquinho na cabeça. Mas eu tinha certeza que era um processo e tinha que aprender muito com isso. E hoje eu sei que realmente é assim, né? Então, não leve qualquer tombo como né, uma perda. Isso vai ser um passo para chegar lá na frente. Gente, quando eu conversei... Não. Só mais uma coisa. Tem alguma coisa que nós não perguntamos que você gostaria de falar? Ai, que é tanta coisa, gente, que eu já... Porque, assim, esse tipo de trabalho não é só o imóvel. Como de contato com tanta gente, você acaba sendo quase um psicólogo, né? Porque tem todo um trabalho aí. Então, muitas histórias, muitos... como que falo? Experiências que poderia passar para pessoas, né? Para que não acontecesse, né? Mas tem um ponto que eu cheguei à conclusão que cada um tem que ter sua experiência, né? Por mais que a gente oriente, parece que você tem que passar por um processo, né? É saber entender esse processo. Por mais que eu faça para você, não faça isso. Tem gente que é teimosa, vai lá e vai fazer porque acha que com ela vai, né? Não é assim. Ela sabe o que ela está fazendo. Sim, e às vezes dá certo, porque é muito da pessoa, da vontade que ela tem de solucionar. E tem uns que vai e consegue, né? Então, é muito determinado.
Mas é isso, não use referência das pessoas que não tiveram sucesso, que tiveram... para achar que isso vai acontecer com você, se contaminar com esse negativo, né? Tenha cada um sua própria experiência. O que eu vejo aí, muita gente, às vezes, você não vai conseguir isso, aqui não tem isso, aqui não tem emprego, aqui não é assim, né? Cada um tem sua luz, e às vezes o que acontece com você não vai acontecer com o outro. Exatamente, né? Exatamente. Então, viva aquilo, não deixe isso... Escuta, né? Veja experiências, o que aconteceu com um com o outro, mas não leve isso, né, como um bloqueio para dentro. Verdade. Eu lembro que quando a gente conversou pela primeira vez pelo telefone, que esse podcast aqui, gente, já tá, ó, para acontecer. Vai ser quantos meses, né? Verdade. E ela me falou algo que sempre ficou marcado. Eu perguntei, você já pensou em alguma vez em desistir? Ela nunca. Nunca, né? Nunca. Ela nunca pensei em desistir, porque é o que ela fala, né? Ela falou, não deixe as coisas negativas influenciar os seus pensamentos, porque o motorzinho que a gente tem é a mente. A mente. Se você deixar isso aí ser fundido por palavras negativas das pessoas ao redor ou experiências negativas, aí vai de mal em pior, né? Mas se você não se deixar influenciar e ter pensamento positivo, eu sempre tento fazer também igual, tentar tirar alguma coisa positiva dali, mesmo tudo dando errado. Você vendo que tá errado. Você tem que pensar, aqui vai acontecer algo bom. Aqui vai ter algo que tem algum objetivo com isso aqui. Então, é algo que me chamou muita atenção na Gorete, é que ela falou isso, não desista. Nunca pensei em desistir. Porque ela sempre pensava, tá ruim aqui, ou não tá dando certo aqui, mas eu vou tentar por ali. Esperava até o último minuto. Exato. Né? Já teve momentos aqui de não ter 10 euros, né, para passar um mês. Com 2 crianças, você fala, meu Deus, se acontecer, sei lá, qualquer coisa, precisar de um remédio, não tem como comprar. E nunca, vou mandar uma mensagem para a família, mandar dinheiro, ou sei lá, a passagem que eu quero ir embora. Não. Vamos correr até o último minuto. E, sabe, surgia sempre algo no último minuto. Esse mês a gente passou e assim foi, sabe? Mas é isso, é confiar, né? Eu sei que é difícil, porque bate o desespero, mas tem pessoas que batem o desespero até mesmo com dinheiro na conta, sabe? Porque já pensa que não vou conseguir tal coisa, né? Não, calma, vive cada momento, né? Porque a vida não dá. Só. Não tem como você querer resolver tudo de uma vez, né? E a vida é feita de oportunidades. Hoje, talvez não tenha essa oportunidade, mas amanhã surge, ou daqui 1 hora, sabe? Amanhã é um novo dia. Até mesmo com o imóvel. Não, hoje não tem seu perfil. Mas daqui a pouco entra, sabe? Sim. Vamos esperar, confiar, né? Que as coisas acontecem. E buscar também, né, gente? Buscar. Não é só ficar sentado, porque não. tem gente que não se move. Né? As coisas não caem do céu, né? E a gente, como trabalha com vários perfis de cliente, a gente vê nitidamente a diferença das pessoas que são positivas e das que são negativas. Essas pessoas que chegam até mesmo, às vezes, sem preparo nenhum, mas por confiar tanto e acreditar, as coisas fluem de uma maneira que você fala, meu, como conseguiu? Não precisou nem antecipar, nem nada, já aceitar. Mas por quê? A pessoa, sabe, atrai, assim, o bem, né? E outros que têm lá uma conta milionária, tudo dá errado, sabe? Porque já pensa que dá errado. Coloca começar tanta pegas no meio que não dá certo. Aí a gente vê, olha como é diferente, né? Quando a pessoa se entrega e né, espera que as coisas aconteçam. Né? É o que a gente estava falando antes de a gente começar o podcast, né? Que na Bíblia está escrito, assim como o homem pensa, assim ele é. Né? Algo assim, não está escrito com essas palavras, mas está escrito ali que conforme... Então, o pensamento ele é muito importante. Se você deixar se levar por coisas ruins, ao final vai acontecer coisas ruins. Então, tem que ser... veio pensamento negativo, começa a combater esses pensamentos dentro da sua cabeça, porque é uma luta constante, né? Ainda mais pessoas que têm... que são mais propensos a ter pensamentos negativos. Então, tenta lutar contra esses pensamentos dentro da cabeça. E assim... E sempre numa família que a gente nota, um dos dois sempre né, dá uma caidinha a mais. Normalmente é sempre o homem, né? Pelos históricos que a gente tem. A mulher, eu noto que aqui as mulheres, elas são, né, mais abertas e correm e tal. Não que o homem não... sei lá, não é que não gosta de trabalhar, não é isso. É que a mulher, não sei, parece que ela se solta mais. E o homem se bloqueia, tanto para falar como para buscar. Não todos, mas eu disse no geral, a maioria dos casos, né? E aí, às vezes, quando um dos dois dá essa caída, o outro tem que estar preparado para levantar. O que acontece é que, às vezes, cai os dois.
porque sim. não tem a base firme do outro lado. E acontece isso, porque você está num país que, às vezes, você se sente, né, sozinho. E não tem mais, né, talvez até a mãezinha do lado que ajudava aí com tudo. E aí se vê, né, naquela condição que, tipo, eu tô depressivo. Se não tem alguém que puxa do lado, que é a companheira ou vice-versa, aí os dois decidem, né, largar Desistir, tudo. sim. É. Só para ratificar aqui o que a Geliane estava falando, ó. Retificar. Ratificar, confirmar. Ah, tá. É... Pensei que você me corrigiu. Não, tô confirmando. Aí eu tô te corrigindo. Então. Não. Tá. Ah, você procurou na Bíblia? Procurei. Tá Ah, escrito em Provérbios 4, 23, que é: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A Dani é assim, ela gosta de mostrar o que eu ia falado. Mas é verdade, é bom a gente mostrar, e depois até se o Rafa pode colocar aí na tela, coloca aí embaixo. Coloca aí embaixo que vocês vão querer ver, é verdade. Sei. Né? Então é isso. A gente gostaria de te agradecer muito Eu que pela tua agradeço. presença aqui. Estamos honrados aqui de ter você. E eu de estar aqui pela oportunidade. E muitos conhecimentos, gente, que você passou pra É gente. verdade. Muitas Ah. ideias. Gorete, a gente quer dar um presentinho pra você, que é a sua taça aí. Sério? Ai, eu amo taça. Nós fazemos Ai, com a LS Design, o Instagram deles é lsdesign.vl, certo, produção? Eles fazem as nossas taças e tudo que vocês pensam em fazer, né? Como era que é o negócio? Publicidade, né? Publicidade. Tudo que vocês publicidade. pensarem em fazer, assim, de design, Isso. eles fazem, Isso. gente. Camisetas, canecas, caneta, bolsa, tudo. E o que eles não podem fazer, Logotipo. eles buscam fazer o melhor para vocês. Então, Sim. a gente faz com eles. Agora também a gente está fazendo também no cartãozinho e tal de visita. Eu vou mostrar para vocês aqui. E a gente quer presentear você, Ai, obrigada. tá? Cada vez que você tomar seu cafezinho, você se sentir empoderada. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pela oportunidade. É um Obrigada prazer a estar você. aqui, né? É sempre, claro, a história é muito, muito longa, mas assim, é muito bom compartilhar um pouco, né? Servir de experiência para muitas pessoas que querem vir, porque tem muitas pessoas que se espelham nas histórias, né? Das pessoas de superação. Eu, minha família, sentimos abençoada por todas as oportunidades que tivemos aqui, né? Muita gente que está fora acha que teve sorte, né? Sei lá, vive na Europa é rico, né? Todo mundo acha que a gente vive rico, não sabe o que passa. São 8 anos, né? Porque hoje que a gente está conseguindo ver algum fruto de tudo isso. E tem gente que fica 20 anos e às vezes não vê, né? Então é um processo que cada um tem que passar. E se tiver vários aí pela frente, vamos enfrentar de novo, porque Claro a vida é que assim, sim. né? Um dia a gente está lá em cima, outro dia, né? Nunca sabe o que vai acontecer. Claro. Mas eu sou muito grata por tudo e que essa terra nos proporcionou, né? É verdade. Amo meu país, Brasil, mas eu devo muito à Espanha pela oportunidade de recomeçar de novo e pelos nossos filhos, né? E proporcionar, né, para eles, né? Sim. E eu me sinto muito bem aqui, né, segura e me sinto realizada como profissional num país que você chega e você consegue se posicionar como um profissional. É muito difícil, né? Não ter medo, porque muitas pessoas têm medo. Já chega aqui achando que tem que trabalhar, né, num restaurante. Não estou desmerecendo, eu digo assim, porque é o que acha que vai conseguir trabalhar. Não, cada um tem sua experiência e não pode ter medo. Se eu não consigo falar o idioma, vou aprender. Se me falta algo, vou buscar, né? Exato. Nunca se limitar, porque ninguém nunca está, eu falo, pronto para tudo, né? Mas nunca é tarde para aprender. E assim, a gente esteve aberto para aprender, desde fazer um café, né? E um bocadilho, que a gente não sabia nem que era bocadilho, e um meio imobiliário que é tão amplo. Então, a limitação não existe quando você quer, né? Hoje existe cursos, internet, meios de se preparar. Então, assim, não se bloqueia. Quem tem vontade de fazer qualquer coisa na sua área, vá buscar como é que eu posso trabalhar na minha área. Ou aprender novas coisas, né? Eu não trabalho na minha área, mas eu me identifiquei com outras, né? Que hoje me completa. Não estou fazendo por obrigação, eu gosto, né? Nessa área você tem que gostar, né? É buscar algo além do que você estava acostumado a fazer a vida inteira. E às vezes a própria profissão ou propósito, né, encontra a gente.
Porque às vezes é igual, Sim. não era algo que você estava buscando, mas te encontrou e você começou a gostar né? e oportunidade surgiu para você. Aproveitar, olhar com Tá outros aberta, olhos, né? né? Tá A aberto. oportunidades, né? Sim. E, nossa, muito obrigada, a gente aprendeu muito. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente também, nossa, aprenderam muito, pegaram os insights aí. E ela vai voltar mais vezes, gente. Essa história não acaba, que ela tem muita história para contar, que a gente conversou dá pra fazer já. um livro. Dá para fazer um livro. Então, vocês se preparem, pode pegando pipoquinha, que a gente vai ter muitas vezes aqui com ela pra gente conversar, né? Isso aqui foi só, assim, uma porçãozinha para vocês. Já vão vir mais coisas por aí. Né, Dani? Sim, vão vir muito mais coisas, gente. E só para lembrar vocês, ó, a gente vai fazer uma coisa muito legal quando fizer 1 ano e vamos começar a divulgar aqui para vocês já por agora. Então, continue acompanhando aí. A gente acabou de fazer 6 meses e já estamos planejando. Já de rumo ao 7º. Sim. Aí vamos. E aí, então fica ligadinho que a gente em breve vai divulgar aqui para vocês. Exatamente. Então, Muito obrigado por vocês. Desculpa. Muito obrigada por vocês que acompanharam a gente. Obrigada, gente, por acompanharem a gente aí. Então, vocês já sabem que qualquer coisa tá vindo para Espanha. Entre em contato com a Gorete. A Soigo Restion está aí para poder ajudar e direcionar vocês. Muito obrigada, Gorete. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Um beijo grande e até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo, Tchau, tchau. Tchau, tchau.